Você tem que torcer pro Palmeiras, não pode ser torcedor de Vitória, você tem que ser torcedor do Palmeiras, né? Exatamente essas palavras. E assim, quem está de dentro e quem é profissional do futebol tem essa pressão, entende isso. Agora, muitas vezes o torcedor, ele... galera, vitória do Verdão contra o Mirassol, vitória de virada 3-1, o Palmeiras começou tomando um susto, levou o gol do Mirassol ali no primeiro tempo, mas o Verdão conseguiu uma excelente virada, né? 3-1. O Aníbal Moreno marcando seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. O Veiga marcando de pênalti. O Breno Lopes também voltando a marcar. Muito bom também ver o Veiga voltando e já marcando o gol. O cara está sendo também um dos destaques do Palmeiras nessa temporada de 2024. Não só nessa temporada, mas há muito tempo. Vamos ver aqui o pós-jogo, o que o pessoal está falando dessa vitória do Palmeiras contra o Mirassol. Deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Já classificado, líder do seu grupo, e a gente já tem aí os gols, começando com o gol do Mirassol. Comigo nesse Sport Center, o Biratã Leal e Fernando Praz. Tudo bem, Praz? Boa noite. Boa noite, Abel. Boa noite, Biratã. É um prazer estar aqui de novo. Um abraço para os fãs do esporte. Bira, tudo bem? Tudo ótimo, uma vitória do Palmeiras importante, até depois de como terminou a rodada passada, né, aquele empate no Clássico, mas foi um jogo mais difícil do que o placar sugere, né? Foi um jogo que o Palmeiras só matou o jogo nos minutos finais e chegou a tomar alguns sustos, mas também tem muito a ver com a qualidade do Mirassol. Isso a gente também não pode ignorar, mas o Palmeiras fica com os 3 pontos e segue firme na liderança do campeonato. É uma vitória, obviamente. É sempre bom para o vencedor, então para o Palmeiras que consolida aí a sua liderança nesse Campeonato Paulista, mas indiretamente é bom para o Corinthians também, porque o Mirassol é do grupo do Corinthians, o Mirassol com 14 pontos, o Corinthians que enfrenta a Ponte Preta amanhã com 10. Obviamente que a gente não vai ver nenhum torcedor corintiano dizendo que torceu para o Palmeiras, mas voltando ao jogo do Palmeiras, a gente está vendo aí o Rafael Veiga fazendo mais um gol de pênalti, a vitória que termina com o gol do Breno Lopes, que a gente vai ver daqui a pouco, Praz. Que análise você faz desse jogo, dessa vitória do Palmeiras? Como disse o Bira, talvez não tenha sido tão fácil como o placar indica? O 3-1, para quem não vê o jogo, para quem não assiste o jogo, passa uma certa tranquilidade, uma certa folga, né? Como o Bira falou, no jogo a gente não viu isso. O Palmeiras se reinventando, né? O Abel perde o Gustavo Gomes. É um ponto importante da trinca de zagueiros que o Abel vinha usando desde o ano passado, às vezes com o Marcos Rocha fazendo a função de terceiro zagueiro. Ele volta para uma linha de 4 e faz outra mudança com 4 jogadores no meio campo, 2 volantes, 2 meias, né? Rafael Veiga e Zé Rafael, e 2 atacantes. E no fim do jogo ele volta para o 4-3-3, né? Ele bota o Caio Paulista aberto, o Endrick pela direita, centraliza o Zé Rafael na saída do Veiga, né? E assim, é óbvio que toda mudança de sistema, ela gera adaptações, né? E tem muitas diferenças nas relações entre setores, nas relações dentro dos setores, quando tu joga com uma linha de 3 zagueiros, quando tu joga com uma linha de 2 zagueiros. A função dos zagueiros é diferente, a distância entre os zagueiros aumenta. Os laterais ou alas, né? No caso Rocha e Piquerez, também têm funções diferentes. Os próprios volantes, eles têm funções diferentes e têm que percorrer caminhos diferentes nos sistemas em relação a 3 zagueiros e a 4 no meio campo. Então, são adaptações que depois de muito tempo em um determinado sistema, elas têm que ser feitas, têm que ser corrigidas. Tanto é isso, aliado à qualidade do adversário, trouxeram muitas dificuldades para o Palmeiras, né? O Palmeiras sofreu ou permitiu que o Mirassol, até que é um time que marca muitos gols, que incomodasse muito a defesa do Palmeiras também. Por isso, é uma readaptação e o Abel vai procurar de novo o melhor sistema de jogo, como ele já fez outras vezes, várias outras vezes, quando perde jogadores. E agora vai passar por isso também com a perda do Gustavo Gomes. Esse gol que a gente está vendo aí no escanteio, que é algo que o Palmeiras usa muito, é muito eficiente, mas hoje acabou sofrendo do próprio veneno. Né? Essa situação específica não tem muito a ver com o sistema de jogo, porque é uma bola parada, né? Mas no restante do jogo a gente tem algumas movimentações que a gente vê, alguns espaços entre zagueiro e lateral, entre zagueiros mesmo, espaços entre linhas que são típicas de um time que está se readaptando a jogar num sistema. E o Mirassol estava ligado nisso.
né? O Palmeiras teve dificuldades em bola aérea, acho que sofreu mais com bola aérea do que costuma, teve o gol, teve essa defesa do Everton, que a gente acabou de ver, que deixaria o jogo em 2-0, e teve bolas no segundo tempo também que o Palmeiras permitiu ao ataque do Mirassol subir por uma cabeçada perigosa, com liberdade, mas teve muita jogada em que o Mirassol, tocando a bola, achou espaço, né, para passe em profundidade. Teve até um lance que o jogador do Mirassol tenta cavar um pênalti, que não foi nada, no final das contas a Edna não caiu e não marcou o pênalti, mas vale ficar atento, porque de qualquer forma houve um lançamento que permitiu ao atacante do Mirassol entrar livre e tentar cavar um pênalti, mas ficou numa situação de mano a mano com o goleiro. Então o Palmeiras teve alguns problemas nisso, o Mirassol levou perigo. Agora, o Palmeiras também é um time muito experiente, então mesmo em jogos com dificuldades, é um time muito confiante, é aquela coisa que o Abel sempre fala do mental, é um time que sabe vencer os jogos, né? O jogo está difícil, mas o Palmeiras sabe qual é o caminho para conseguir a vitória e sempre acha essa vitória, né? Sempre quando precisa, acha o passe, acha o jogador que vai puxar o contra-ataque, que vai vir a jogada do gol que o time está precisando em determinado momento. E isso é o mais marcante do Palmeiras num jogo que deixa lições. Apesar da derrota, o Mirassol ainda tem o melhor ataque, pelo que eu estava vendo aqui do campeonato, 17 gols. Vocês destacavam essa força do Mirassol e foi o que a gente viu durante o jogo. E aí eu quero chamar a atenção para o Everton, aproveitando também a grande presença do Praz aqui, que sabe bem como são os altos e baixos, as cornetas, as pressões dentro de um gigante como o Palmeiras. O Everton muito cobrado por causa da falha no gol de falta lá do Garro, no Clássico. Hoje, desde antes da bola rolar, a torcida do Palmeiras gritando o nome dele como grita sempre, ele tendo o apoio da torcida e teve uma ótima atuação com defesas importantes, Praz. Esse é o normal, né? Abel, assim, eu falei num programa logo depois que o jogador ele vai para uma seleção brasileira, ele tem o reconhecimento, ele tem seu contrato valorizado financeiramente, não porque ele não erra, né? Porque todos erram, mas ele tem essa valorização tanto desportiva como financeira porque ele acerta muito mais que erra. Então, assim, e o Everton está dando essa conta e, assim, com um saldo extremamente positivo. Óbvio que quando ele errar, vão surgir críticas, vão surgir cobranças, e é natural, a gente não quer que isso não aconteça. Mas a gente tem que... pelas circunstâncias né, do clássico, então, com 2 a mais. Foi num clássico que já potencializa, o time ganhando por 2-0, no final do jogo e uma falha, né? Então isso tudo potencializa. Só que a gente também tem que separar essa cobrança e essa corneta das redes sociais e do estádio, né? Porque as redes sociais hoje, cara, é um terreno fértil para quem quer bagunça, para quem quer xingar, para quem quer destruir as pessoas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e tá aí no jogo. A torcida do Palmeiras fez o certo e apoiou o Everton. A torcida tem que pensar que ela também tem um papel. O torcedor adora sentir que ele faz parte do jogo, que ele ajudou na vitória, ajudou na reação, alguma coisa assim. Então ele tem que pensar que as atitudes dele no estádio, ela tem um efeito real no jogo. E tem mesmo. Sem dúvida, tem muito. Então, tem muito torcedor que elogiou o Everton, que ficou incentivando o Everton, que eu tenho certeza que xingou muito o Everton depois do empate contra o Corinthians, que chegou em casa, nas próprias redes sociais, às vezes em conversa ficou xingando, mas na hora do jogo, seja pragmático, né? Então o pessoal falou, deixa de lado, vamos incentivar, porque assim, não é também xingando, pegando no pé, que você vai fazer o goleiro ficar mais ligado e fazer as defesas que ele fez. E você tem que dar confiança. Tem alguns que não ficaram, entre aspas, só no xingamento. Fora o Everton, não serve mais. A crítica tem que é normal. Entrar o Lomba, sabe essas coisas? A crítica é normal, né, Abel? Isso faz parte, né? Só que tem críticas e críticas, né? E a gente vê muita gente que passa totalmente dos limites do tolerável e do aceitável. Né? É verdade. Eu acho legal quando o Abel fala, o Abel Ferreira, quando ele diz que o torcedor não tem que ser o torcedor só na hora boa, nas vitórias. Quando o time está com dificuldade, ou algum jogador, né? Aí que o torcedor tem que apoiar, não é? O Abel falou isso, tem que torcer pro Palmeiras, não pode ser torcedor de vitórias, tem que ser torcedor do Palmeiras. Né? Exatamente essas palavras. E assim, quem está de dentro, e quem é profissional do futebol, tem essa pressão, entende isso. Agora, muitas vezes, o torcedor, tu não pode cobrar razão do torcedor, né? Tu tem que trazer, a gente que está na mídia esportiva, que a gente vive isso aqui, a gente tem que tentar trazer o torcedor para a razão, mas às vezes é difícil. Só que mesmo quando o torcedor age na paixão, que muitas vezes a gente vê, aí a gente vai entrar depois num assunto, de repente, do Fortaleza, lá, a paixão. Não,
Isso não é paixão, né? Até a paixão tem limites, né? E a paixão é uma coisa boa. Não pode ser confundido paixão com violência, com agressão. Então, assim, a gente tem que também colocar limites, né? No caso do Fortaleza, já que você citou, eu já não vejo paixão. Ali já é criminalidade. Caso do esporte, Sem né? dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Voltando ao jogo, temos números na tela do nosso Sport Center de mais uma vitória do Verdão, 3-1 para cima do Mirassol de virada. Estão aí os números, 10ª rodada do Paulistão. O Mirassol, olha, com mais posse de bola, 52%, finalizações. Aí muita gente vai falar, posse de bola também não... Muitas vezes a posse de bola não mostra muito do que... Mas nas finalizações também chama atenção os números do Mirassol, ó. 13 contra 11, certas, 8 do Palmeiras. 5 do Mirassol, 4 grandes chances do Palmeiras, 3 do Mirassol, ações na área rival, equilíbrio e cruzamentos certos, 5 contra 2 do Palmeiras. Não há dúvida, na minha visão, e acredito que vocês concordem. No merecimento, claro que foi muito merecida a vitória do Palmeiras, mas como você destacou, Bira, o Mirassol dificultou. Talvez o placar, um 3-2, talvez até retratasse mais o que foi o jogo, até pela quantidade de chances que os dois times criaram. A gente viu 8-5 em finalizações certas, 4-3 em grandes chances, são números altos. 4-3 em grandes chances é muita coisa, né? Então significa que o Mirassol criou muito e o Palmeiras criou muito também, que as defesas não conseguiram impedir tanto. Então 3-2 talvez fosse um placar mais representativo. De qualquer maneira, fica a vitória. E, olha, a gente também muitas vezes fica reclamando de campeonato estadual, porque joga contra time. Esse foi um jogo em que o Palmeiras foi testado. Esse é um jogo que não é porque foi um jogo contra um time menor, time do interior, que não é um jogo que serviu para alguma coisa. Serviu sim. Então foi bom para o Palmeiras ter sabido vencer esse jogo, um jogo difícil, contra um adversário que não é de um nível tão inferior, é um time de Série B. É um time de Série B que no ano passado lutou para subir para a Série A. Então, foi um jogo significativo, sim. É um jogo que tem que ser olhado ali como um jogo que deixa lições. E acho que esse é o principal para o Palmeiras. O Palmeiras, eu estava me lembrando aqui, contra o Corinthians, por exemplo, não teve o Rafael Veiga. Hoje não teve o Gustavo Gomes. E talvez por isso, né, você destacava mudança de planos, mudança de posicionamento. Ele já jogou várias vezes com o Murilo, com o Luan e com o Gustavo Gomes, né? Às vezes o Marcos Rocha é um terceiro zagueiro. Só que agora o Mike está machucado também, então diminui a possibilidade de trazer o Rocha para zagueiro, né? No clássico contra eles ele botou o Naves, né? Sim. Mas vai muito porque provavelmente durante a semana ele trabalhou com essa formação, né? Agora que ele teve um pouco de tempo para trabalhar, ele resolveu voltar para o 4-4-2, né? Tá aí, galera, grande vitória do Palmeiras contra o Mirassol, lá na Arena Barueri. Apesar do Palmeiras ter tomado um susto, levado um gol ali no primeiro tempo, mas o time manteve o foco e conseguiu a virada. Destaque para o Aníbal Moreno, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Verdão. E o Breno Lopes também voltando a marcar, o Rafael Veiga, que voltou nessa partida de hoje. O jogo contra o Corinthians ele não pôde jogar. O Veiga faz muita diferença, né, nesse time do Palmeiras, marcando ali de pênalti, batendo bem demais a cobrança de pênalti. E o Palmeiras conseguindo aí essa excelente vitória, né, uma virada contra o Mirassol. Agora é focar nos próximos jogos. Muito importante vencer, né, que o Palmeiras está de olho nessa liderança geral do Campeonato Paulista para ter as vantagens nessa reta final aí do Campeonato Paulista, principalmente na próxima fase. Muita gente, torcedores do Palmeiras aí, não todos, até queriam, né, que o Palmeiras, digamos que perdesse a partida para o Corinthians não se classificar, mas o Palmeiras fez a sua partida aí, um jogo muito sério, venceu, tinha que vencer mesmo, porque mais importante, né, do que o Corinthians não se classificar é o Palmeiras avançar em primeiro na classificação geral, porque vai ter vantagens nessa reta final aí do Campeonato Paulista. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que você achou do jogo hoje, torcedor do Verdão? Deixa a sua opinião aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.